aí, pessoal, tudo bem? Neste domingo, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente já teve uma amostra do show de horror que pode ser essa temporada do futebol nacional na questão da pandemia de Covid-19. A gente teve problema Série A, Série B, Série C. O problema que mais chamou a atenção foi o da Série A, claro, né, que o jogo Goiás e São Paulo foi adiado 5 minutos antes do jogo começar. Os jogadores do São Paulo já estavam em campo, uniformizados, o Goiás já tinha divulgado sua escalação nas redes sociais e a transmissão da Globo já tinha começado quando veio a notícia definitiva que o jogo tinha sido adiado. E tinha que ser adiado, porque 10 jogadores do Goiás deram um resultado positivo para o teste de Covid-19 e o resultado do teste saiu no domingo de manhã. Então o Goiás foi pego em cima da hora, sendo que a própria regulamentação da CBF para o campeonato com Covid-19 previa que os resultados tinham que vir mais de 24 horas antes da partida começar, né? Então, e daí foi por um problema do laboratório que a CBF usa para fazer exame, que tinha feito o exame na quinta, deu errado, teve que mandar fazer de novo na sexta, e o exame da sexta só saiu o resultado no domingo. Então um erro de procedimento do laboratório contratado pela CBF que criou isso, tá? Antes que fiquem culpando apenas o Goiás. Eu até falo aí da questão de responsabilidade, de uma eventual responsabilidade do Goiás, da responsabilidade dos clubes em geral, mas o erro inicial foi da CBF, porque se esse resultado com um monte de positivo desse no sábado, o Goiás teria tempo ali, pelo menos em teoria, de preparar ali outros jogadores ali, um plano B para tentar fazer o jogo. Quer dizer, não teria muito não, porque tem um erro do protocolo que também vou falar disso mais daqui a pouquinho. Tá. Então o Goiás só tinha 13 jogadores para fazer o jogo, para atuar contra o São Paulo, e daí foi buscar para completar o banco de reserva jogadores aleatórios ali do time que não estavam relacionados para o jogo, e daí cada um estava fazendo, não estavam aí concentrados nem nada, chamaram os caras às pressas, e os caras iam entrar em campo para ficar no banco pelo menos, e eventualmente entrar durante o jogo sem ter feito o teste. Que beleza, né? É assim que você cuida da saúde das pessoas, né? Então, olha o nível da avacalhação. Mas aí se junta um problema do CSA no sábado, na Série B, em que o CSA também teve, acho que, 8 resultados positivos, e no caso o jogo aconteceu, e mesmo assim o CSA ganhou do Guarani. Mas o CSA também, com vários resultados positivos, teve que inventar um time em cima da hora ali, no improviso, porque perdeu vários jogadores em cima da hora. E na Série C, o jogo do Imperatriz com o 13 foi adiado, porque o Imperatriz levou 19 jogadores na sua delegação para Campina Grande, e daí saiu o resultado que 12 estavam com Covid-19, e daí tinha que não dá para jogar só com 7, né? E daí o jogo também foi adiado. E esse caso do Imperatriz com 13 é importante, hein? Que levanta uma questão importante para a Série C e Série D, tá? Bom, tem um monte de erro aí, tá? Um monte de erro aí. Os protocolos ali que médicos fizeram, tudo cheio das coisas, tudo são uma porcaria. E eu não tô falando só assim, eu não sou especialista em medicina, tudo, mas eu tô falando até que conversando aí com gente especializada na área. Teve a entrevista que eu fiz aqui com o Paulo Lotufo, infectologista, professor da Universidade de São Paulo, que está trabalhando diretamente no estudo de dados em relação ao Covid-19. Eu vou ver se falo com ele de novo essa semana. Ele fiz a entrevista com ele aqui no canal, e conversando rapidinho aí com ele durante a semana, ele falou que os protocolos estão muito ruins mesmo. Então assim, não tô só eu, um jornalista babaca aqui, querendo achar que sabe das coisas, não. Até tô falando isso com base até numa percepção inicial que foi confirmada com uma oposição técnica, né? Os protocolos estão cheios de buraco, então assim, eles confiam demais em algumas coisas, e daí a gente já viu o problema na final do Campeonato Paulista, em que o protocolo permitiu que o Corinthians entrasse em campo sem ter feito o teste no jogo antes do jogo de ida contra o Palmeiras, sendo que mas estavam confinados, mas o Corinthians jogou contra o Mirassol, e poderia ter acontecido alguma coisa, né? Os jogadores também não estavam... Bom, poderia ter acontecido alguma coisa nesse vai e vem aí pro estádio e tudo. E o Palmeiras tinha liberado seus jogadores, daí fez teste, não, liberou jogadores pra lá, mas depois voltou pra concentração e fez teste. Só que daí na concentração recebeu visitas de torcida organizada pra tomar uma chamada lá. Então assim, uma avacalhação, né? E daí a gente vê isso que aconteceu aí no Campeonato Brasileiro das 3 séries.
Então, o protocolo já cheio de buracos. Daí, um dirigente do Goiás, em entrevista para o Sport Center da ESPN, falou uma coisa bastante intrigante. Ele até assumindo eventuais culpas do Goiás, mas cutucando o protocolo da CBF, e num ponto bem interessante, que ele falou que a CBF só tem fornecido 23 testes para cada time por semana, né, que seriam os 23 jogadores relacionados para uma partida. Então você vai relacionar jogadores, testa aqueles jogadores e mete eles no hotel ou na concentração. E você testa esses 23. Ok. Agora, e se acontecer, como aconteceu com o Goiás, um caso em massa? E que aconteceu com o CSA? Que aconteceu com a Imperatriz. Então não são casos e que aconteceu no beisebol dos Estados Unidos, que estão jogando assim, como é Miami Marlins, St. Louis Cardinals também, que estão fazendo um regime parecido com o do futebol brasileiro, com os times viajando para lá e para cá. Deu caso em massa também. E daí, o que acontece quando dá um caso em massa? Né? Porque daí você vai precisar de mais jogador. Então o protocolo já tem um erro aí. Se não tem que dar 23 testes, porque não são só os jogadores que estão envolvidos nisso. Os jogadores, depois de fazerem esses testes, eles vão ficar na concentração, vão ficar no hotel, vão ficar lá no alojamento do clube, onde quer que o clube se concentre, e eles não vão ficar isolados do mundo numa bolha. Né? Eles vão ficar em contato com funcionários do clube, eles vão ficar em contato com funcionários do hotel, dependendo da situação do hotel, pode até cruzar com outras pessoas. Se eles forem viajar, que era o caso do Imperatriz, eles ainda podem ter contato com pessoas no aeroporto, na rodoviária, sei lá onde, como é que seja o regime ali da viagem, vão se encontrar com um monte de gente, entendeu? Então assim, ainda que tome-se cuidados, use máscara numa situação ou outra, tem que ter mais teste. O teste não é só para o elenco, o teste é para elenco, comissão técnica e para os funcionários também. Então é para todo o clube, todo mundo que está envolvido tem que estar testado. Então, se deu esse problema no Goiás, não significa necessariamente que o Goiás tenha feito algo errado, porque de repente alguém que faz parte ali dessa operação e não foi testado porque não está previsto que seja testado e não foi fornecido material para essa pessoa ser testada, ela que acabou levando. E esse vírus espalha rápido dentro do elenco. Às vezes uma pessoa ou duas pessoas só que pegaram e espalha para todo mundo. Se deu 10 casos, não significa que as 10 pessoas saíram lá e pegaram. Não, às vezes significa que duas ou uma pegou e daí lá dentro isso se espalhou. Então não é tão simples assim. Então já começa aí com uma coisa que tem que ser mais bem pensado, e tem que ser pensado outra situação, que o elenco inteiro tem que estar envolvido nisso, não só os jogadores relacionados. Por quê? Porque todo o elenco tem que concentrar, porque se precisar pegar jogadores de emergência, porque deu muitos casos positivos, você tem de onde tirar. Você não vai ter que fazer como o Goiás estava quase sendo obrigado a fazer, pegar jogador que estava no almoço de Dia dos Pais no domingo, e teve caso disso, entendeu? Então assim, não vai ter casos assim. Ou o cara que está na casa dele não fazendo sei lá o que, entendeu? Ele não tá na bolha, sei lá o que, no hotel, ele está na casa dele, pode não estar fazendo nada errado, mas ele não está num ambiente que você está querendo proteger, entendeu? Então o elenco inteiro tem que passar a estar envolvido. Então o protocolo tem que prever isso e tem que entregar material para isso, para o caso de vários jogadores tiverem que se afastar. Então tem de onde tirar rapidamente. Inclusive em viagens, os times talvez viajarem com mais antecedência, porque se der problema generalizado, dá tempo de buscar mais gente, mas mesmo assim viajar com antecedência, com mais jogadores ali, com mais sobra. Não viajar só com 19, como aconteceu com a Imperatriz. E a culpa não é da Imperatriz, porque a viagem é bancada pela CBF. Então, tudo isso tinha que ser pensado assim. Tem que se pensar no clube como um todo, no elenco como um todo, departamento de futebol como um todo, não só no time. Os caras só estão pensando nisso. Tá? E criar parâmetros mais claros para definir as responsabilidades. Por exemplo, aí uma galera tá falando assim, até porque virou tema nessa briga do Campeonato Paulista, que tem que confinar jogador. Gente, reta final de estadual, era até fácil você confinar jogador, você botar todo mundo numa concentração, ficar e não sair de lá até o campeonato acabar. Por quê? Porque era só 2, 3 semanas para acabar o campeonato. Era um negócio curto, você consegue convencer os jogadores, você consegue fazer isso sem ser uma coisa desumana ali, você mete o jogador ali e tudo, e a coisa acontece lá. E você consegue, até se você quiser, faz uma bolha ali na sua concentração, tudo, fecha um hotel, qualquer coisa ali, depois vai de lá pro treino, do treino para lá e depois pro jogo.
Campeonato Brasileiro não é assim. Campeonato Brasileiro tem 7 meses, considerando de agosto até fevereiro do ano que vem, que é quando o campeonato vai acabar. São 7 meses. Achar que você vai fazer um negócio que você vai ficar confinando os jogadores da concentração para o treino, do treino para a concentração, da concentração para o estádio, do estádio para a concentração, não vai acontecer. Os jogadores não vão aceitar, e não é certo, porque os jogadores eles têm direito a ver suas famílias. Porque se você quiser afastar os jogadores 7 meses de suas famílias, vai dar errado. Você está pedindo para que eles comecem a fugir da concentração e vai ser pior ainda o resultado final. Os jogadores vão ter que voltar para casa. A questão é, então você tem que definir responsabilidade de voltar para casa responsavelmente. Você está liberado, por exemplo, depois do jogo, você está liberado para ir para sua casa, mas assim, fica muito claro, você não pode fazer festa, você não pode fazer reuniãozinha em casa, você tem que ficar em casa como se estivesse na época que o futebol estava parado, na época da quarentena ali, todo mundo em casa. É só isso. No máximo sai para fazer compra, mas mesmo isso você pode desincentivar ali, arranja alguém para fazer isso, pede no delivery, sei lá o que, né? Tem que definir bem claro isso na cabeça dos jogadores. Eu já fiz vídeo aqui falando que os jogadores têm que entender que é um ano excepcional, que não vai dar para ter aquela vida social que muito jogador tem. Não, vai ter que ser uma vidinha mais de caseira. Tá? Vai ter que ser, tá sendo para todo mundo assim, então o jogador tem que entender isso. Agora, achar que você vai conseguir confinar um jogador 7 meses numa concentração é viajar na maionese. E então exigir isso não vai acontecer, e o protocolo não tem que exigir isso, porque não é certo e não vai funcionar, tá? Então assim, não adianta você criar uma lei se você sabe que ela vai ser quebrada e você sabe que ela não vai ser cumprida. Então não vai rolar. E daí você pode, por exemplo, com determinados prazos ali, o jogador faz testes e a partir dali se concentra. Talvez as concentrações, em vez de ser só na véspera do jogo, passe a ser na antevéspera do jogo também. O jogador ali você até pode criar, mas de tempos em tempos os jogadores vão ter que ser liberados, sim. Agora você tem que criar regras para ser isso feito com responsabilidade. Vai para casa. E daí você cria. Se o jogador for visto na rua, multa ou até suspensão de jogo, ele pode ser suspenso. Você pode criar excepcionalmente uma regra no campeonato que o jogador pode ser suspenso por um jogo se ele for pego na rua, se ele for visto fazendo algo que não esteja dentro dos parâmetros aí que você está definindo como os mais seguros, né? Então o jogador apareceu postou uma story fazendo o que não devia, tá com muitos amigos, sei lá o que, foi visto na rua fazendo sei lá o que, punição para ele. E o próprio clube também, incentivar o próprio clube a criar isso até para que jogadores se policiem, porque se um cara pega e espalha para o resto do elenco, o elenco inteiro é prejudicado, porque o elenco inteiro tem que ficar de quarentena, né? O elenco inteiro ou quem der positivo ali em algum teste vai ter que ficar de quarentena, vai ter que ficar afastado, vai ter que ficar sem jogar. Então, até para que os próprios jogadores se policiem, muitas vezes isso funciona mais do que mandar uma regra dizendo que eles podem ser punidos se fizerem algo. Às vezes o policiamento interno entre os jogadores ali dentro do elenco pode funcionar melhor, mas tem que definir melhor essas responsabilidades para que os jogadores obedeçam, e também dirigente também não pode sair fazendo o que bem entende não, todo mundo ali, funcionários também, tem que ter tudo muito claro como tem que funcionar isso, e que todo mundo continua nessa vai de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Você tem que continuar ficando em casa, você não pode sair fazendo o que bem entende ali, tá? É uma situação excepcional, porque tem que lembrar, se você pega e pode espalhar para o resto, o seu time inteiro se prejudica, tá? Então isso tudo tem que ser previsto. Daí, punições. Daí muita gente falou que o Goiás tinha que tomar um WO. Eu até postei sobre esse jogo no Twitter na hora, e muita gente falou que o Goiás tinha que... não todo mundo, foi minoria, tá? Mas assim, eu vi uma quantidade razoável de pessoas falando que o Goiás tinha que tomar WO. Porque parece uma punição justa, o Goiás não obedeceu. O Goiás não obedeceu, então o Goiás que se ferre. Então é um jeito de punir e fazer o Goiás se enquadrar como qualquer outro clube se enquadrar. Primeiro, a gente tem certeza que o Goiás é culpado? Tudo bem que assim, se você buscar um histórico, eu vi gente que fez isso, botar um histórico, tem um histórico ali de várias notícias que vieram desde junho, com recorrentes casos de positivos no Goiás. Então dá uma sensação de que o Goiás não está fazendo o seu trabalho corretamente. Mas assim, a gente também não está lá dentro. Eu acho que essa é uma avaliação também bastante
liviana até, você só pegar os casos ali, pegar suas notícias e tirar uma grande conclusão a partir de uma reunião de manchetes. Você não cria uma investigação, uma apuração para entender as circunstâncias em que está sendo feito esse trabalho de conscientização e combate, protocolo, segurança, higienização e tudo dentro do Goiás, tá? Então, mas tudo bem, tem uma quantidade de recorrente ali de casos que aconteceu no Goiás desde junho. Agora, neste caso, a gente tem certeza que foi o Goiás que não fez? A gente tem certeza que o Goiás de repente não seguiu as orientações, de repente um ou dois jogadores pegaram e espalharam para dentro do elenco? Se de repente o Goiás seguiu as orientações do protocolo em vários aspectos e elas não são suficientes, a culpa não é necessariamente do Goiás, a culpa é do protocolo, a culpa seria da CBF, que entregou um documento que, por exemplo, falou, se o Goiás tem na sua concentração jogadores dividem quarto, não é o ideal. Como é que isso é visto dentro do protocolo? Como é que a CBF considera essa situação de dividir quarto? Houve uma ordem expressa que isso era proibido? Ou que isso era passível de punição? Porque senão, você não pode punir por algo que você não previu a punição, né? Então, isso tudo tem que ser visto. É muito fácil simplesmente falar assim, o Goiás é culpado. Segundo, e eu acho que é um ponto principal, punir com WO é a pior coisa que você pode fazer, tá? Então, assim, vamos com calma. Punir com WO eu acho válido como uma punição máxima e que você pode até prever no regulamento, no protocolo, sei lá do que, como uma punição máxima se ficar comprovado e julgado, né? Você vai ter que reunir provas e julgar dentro da justiça desportiva que seja, que o Goiás não foi só deixou acontecer, mas que o Goiás ativamente passou de certos limites, que o Goiás ativamente permitiu que o protocolo não fosse cumprido ou que ele próprio não cumpriu por questões dele, lá que ele não quis gastar dinheiro com sei lá o que, ou ele indicou jogadores errados, sei lá o que, e fazer uma coisa muito pesada que tiver previsto, daí pode até ser. Mas simplesmente porque não deu, é errado. E sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está incentivando o clube, e daí não me refiro ao Goiás especificamente, podia ser a Chapecoense, podia ser o Miami Marlins aqui do beisebol, que deu problema também, podia ser a Portuguesa lá da Bandeira, podia ser qualquer clube do Brasil, do mundo. Se você cria essa punição como uma instância muito fácil, qualquer coisa, dá um WO ali, você está incentivando o clube a esconder os casos. A esconder os casos e entrar em campo com um jogador doente, com um jogador com coronavírus. Ou então a tentar sabotar os exames. Quando se tiver desconfiança que certos jogadores ali poder sabotar os exames. Mas como é que vai fazer isso? Gente, vocês já leram noticiários sobre doping, né? Não acontece direto? Não acontece direto de clubes ou federações tentarem burlar, ou atletas individuais tentarem burlar o exame antidoping? Noticiário Esporte Olímpico dá bastante. Ali e faz. Tem um monte de gente, de um monte de jeito. E fazer esses testes de Covid, no final das contas, não são tão diferentes do exame antidoping em relação a alguns procedimentos ali. Então, burlou de monte já. Você já teve caso ali de invalidar a amostra, teve caso de entregar a amostra de outra pessoa, que no caso do exame de Covid até fica, teoria seria um pouco mais difícil, mas se dá um jeito, subornar o agente lá, fazer um monte de coisa ali, zoar o laboratório, tem um monte de jeito. E daí, vai fazer isso. Imagina, chega, última rodada do campeonato, tem um jogo importante ali, em que o time precisa da vitória, ou precisa de um resultado naquele jogo para evitar o rebaixamento, ou para ganhar uma vaga na Libertadores, ou mesmo para ganhar o título. E daí vem lá e começa a desconfiar que tem um monte de jogador que ficou com Covid ali. E aí? Daí o jogador mais importante do time está com Covid e mais outros dois ali que estavam muito perto dele, talvez estivessem também, porque eles andam muito perto ali. E aí? Esse time vai chegar e falar, não, tudo bem, vamos fazer o exame, tá de boa, os caras vão ficar de fora e a gente vai pro jogo sem os caras. Alguns times vão fazer, espero que todos façam isso, mas você está incentivando alguns mais desesperados e com limites éticos bem baixos a tentar e falar,
Vamos dar um jeito. Não tá sintomático. Você tá sentindo alguma coisa? Não tá? Vamos lá. E o próprio jogador, às vezes, vai estar com incentivo para cair nessa. Por quê? Porque ele tá sintomático, ele não tá sentindo nada, então ele acha que vai jogar direito. E ele tá em busca do bicho pela classificação, por escapar do rebaixamento, pelo sei lá o que vem o bicho ali, pelo resultado do jogo. Ele não vai querer perder não vai querer o WO e eventualmente ser rebaixado por causa do WO, ou perder a vaga na Libertadores por causa do WO, ou perder o bicho que ele ia ganhar por causa do WO. Entendeu? Então você está incentivando os times a fazer isso. Então esse WO tem que ser a medida extrema, não pode ser para qualquer coisa. Senão você está incentivando a ser pior. E daí vai entrar jogador em campo com Covid correndo de risco de passar para o outro time. Então é a situação pior. Ah, mas e se der na última rodada? Mete no protocolo. O que você vai fazer se der um caso na última rodada do campeonato, um time que precisa do resultado e daí eventualmente se adia o jogo? Prever, eventualmente adia o jogo de outro time interessado naquilo? Pode ser também. Você tem que considerar tudo isso. Até porque, se tudo for seguido à risca, o resultado do Covid sai 24 horas antes. Então, 24 horas antes do jogo, você já tem como saber que aquele jogo vai ser adiado porque deu problema. Então, você não precisa adiar em cima da hora, como foi o caso do Goiás e São Paulo de hoje, né? Do dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, tem que ir com calma nas punições, tem que punir, tem que dar multa, tem que prever multa, tem que deixar claro o que é responsabilidade individual de pessoas envolvidas nesse esquema, quando é responsabilidade do clube, o quanto o clube pode ser responsabilizado solidariamente por alguma coisa, mas também tem que ser considerado que assim, o WO só medida extrema quando o clube for ativamente culpado mesmo, tá? E que ele tenha ele seja responsável pelo problema em massa, tá? Não porque um caso deu. Agora uma coisa que assim ficou muito claro, que no final das contas isso vale para Major League Baseball, porque tá dando problema, vale, eu já falei isso quando falando de esporte americano, vale pro Campeonato Brasileiro. Eles fizeram a porcaria desse protocolo pensando só que vai dar caso isolado, mas que nem, por exemplo, deu no caso do Cantilho no jogo do Corinthians, ou no caso ali de um caso do Flamengo, quando o futebol voltou, naquele Flamengo e Bangu, que o Flamengo nem divulgou quem teve. Um caso isolado, você vai lá, afasta o jogador como se ele tivesse contundido. Ele fica fora um tempinho, você joga o jogo. Em nenhum momento parece que esse protocolo pensou que pode dar um caso em massa, como aconteceu já Goiás, Imperatriz, CSA. E daí você tem que ter jogador sobrando, tudo. E você tem que eventualmente adiar o jogo. E você tem que criar um limite ali, porque também saiu matéria hoje ali, né, falando que a CBF e o STJD não sabe quantos jogadores infectados é suficiente para você ter que adiar o jogo. Então é uma avacalhação total, né? Eles não sabem nada de procedimento de nada, tá? E daí, por fim, levanta uma outra questão ali, que é a bolha, né? Que na bolha tá funcionando na NBA, né? A NHL, a National Hockey League, também está fazendo a bolha lá no Canadá. A Champions League tá formando a sua bolha em Portugal, em Lisboa, e a Liga Europa no leste da Alemanha, lá na região de Gelsenkirchen, em Colônia. Estão fazendo a bolha lá, né? Será que é o caso de fazer uma bolha no futebol brasileiro? De fato, acho que seria uma situação mais segura. Eu só acho um pouco difícil de você conseguir fazer no Campeonato Brasileiro, principalmente, porque é um campeonato muito longo. Eu escrevi um texto no meu blog, no espn.com.br, falando por que não tem uma bolha na NFL e na Major League Baseball, como tem na NBA e na NHL. E lá eu explico, vou deixar o link aqui na descrição, mas lá eu explico que um dos motivos é um campeonato muito longo. Então você confinar todos os times, todos os jogadores de todos os times, num espaço só, numa cidade, num complexo hoteleiro, sei lá, em algum lugar ali, por tanto tempo, é muito difícil, é muito sacrificante para todo mundo envolvido, não só para os jogadores, para os trabalhadores, funcionários que estiverem envolvidos, mas é muito difícil você conseguir manter aquilo intacto por tanto tempo, e pode dar problema, tá? Então acho que uma bolha no futebol brasileiro, acho muito difícil, ela teria que ter sido pensada já durante a parada. Eu até fiz um vídeo na época, eu vou deixar aqui do lado aqui o vídeo, explicando na época que eu pensei se fosse fazer uma bolha no futebol brasileiro, como seria, né? E daí o vídeo, tem que lembrar que o vídeo é da época que o futebol estava parando, tá? O vídeo é lá de março, abril. As coisas mudaram de lá para cá.
tá? Ó, mas assim, até sobre a questão de como estava a situação da pandemia em cada cidade. Mas acho muito difícil fazer. Você teria que talvez aqui no Brasil fazer bolhas, bolhas móveis. Você fica, por exemplo, faz uma bolha em São Paulo e uma no Rio por um tempo, daí joga algumas rodadas. Você mete metade dos times em São Paulo, metade dos times no Rio, daí jogam os jogos entre eles ali. Depois você pega esses times, se movem lá pra Goiânia, e uns times se movem pra Goiânia, outros times se movem, sei lá, pra Salvador ou pra Recife. Você faz os outros jogos ali assim, porque você consegue de alguma forma também fazer com que os jogadores não ficassem tanto tempo longe, talvez funcionasse. E você diluiria a operação em alguns lugares. Ainda assim, eu acho muito difícil fazer na Série A e na Série B também. Agora, na Série C talvez valesse a pena pensar, e na Série D também, porque são campeonatos mais curtos e são campeonatos que já são regionalizados. A Série B, a Série C já tem um grupo norte e grupo sul, mais ou menos, né? E a Série D também com grupos regionalizados. Talvez fosse o caso de pensar em fazer uma bolha para fazer rápido num ambiente mais seguro. Por quê? Porque o Imperatriz, quando foi enfrentar o 13, agora e teve esse monte de caso, mas de Imperatriz no Maranhão, Campina Grande deve ser pertinho. Pertinho uma ova, são 24 horas de carro. O Imperatriz teve que pegar um ônibus até Belém, um avião de Belém para Brasília, um avião de Brasília para João Pessoa e um ônibus de João Pessoa para Campina Grande. Não teve jogo, vai ter que fazer todo esse trajeto do contrário para voltar. Então a chance de você acabar pegando do elenco acaba pegando em todo esse vai e vem de ônibus, avião, aeroporto, sei lá o que, hotel, é grande. Então assim, a Série C tem desafios porque já tem mais times no interior, tem menos dinheiro ali, então para chegar e pegar voos melhorzinhos, ou pegar um voo fretado que faça um voo direto de um lugar para outro, então tem que ficar se metendo nesses voos comerciais ali, ou nesses baldeação do sei lá o que, um monte de conexão. O risco é muito maior. Talvez valesse a pena para a Série C e a Série D pensar em bolhas, sim. De repente até dar uma paralisada no campeonato. Opa, vamos organizar esse negócio, não vai dar ruim. Vai dar ruim. Vamos fazer ali, como a Copa do Nordeste fez direitinho ali em Salvador. Faz ali em Salvador, em Recife, lá, depois você faz a outra em São Paulo, por exemplo, ou você faz em Curitiba, sei lá onde, ali pro Grupo Sul, e a Série C você mata assim, a Série D você pode pensar nisso também. E de repente você só faz jogos a partir da segunda fase, ou mesmo a partir do mata-mata, ali na semifinal e final, que você faz nas cidades. É chato, mas os jogos já estão sem público mesmo, então não vai fazer tanta diferença, é mais para ver pela TV mesmo, ou no streaming pelo DAZN. Mas isso deveria ser pensado sim para Série C e Série D, porque lá a chance de os times terem menos recursos ainda para se colocarem numa bolha, numa situação em que eles fiquem totalmente protegidos. E lá pode dar ruim mais ainda. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham e tchau, tchau.